Que ano do argentino Flaco Lopes, hein? Ele foi contratado em 2022 por 68 milhões de reais. Demorou para engatar, mas esse ano tá voando. Aliás, o gol da vitória contra o Vasco ontem foi dele. Essa é uma história sobre aproveitar a oportunidade. Recebeu o presentão, pé direito! Estádio Nacional em Brasília. Mais de 62 mil pessoas, recorde de público do futebol brasileiro nessa temporada. Duas torcidas aproveitando a oportunidade de conviver em harmonia. E os palmeirenses aproveitando todo o cartaz de um time em plena arrancada. Um caldeirão de calor com reflexos da maior seca da história do Distrito Federal nas arquibancadas e em campo. Foram mais de 20 minutos sem nenhuma finalização, que não duraram muito mais para a equipe que mais finaliza em todo o campeonato. O passe errado de Ryan terminou nos pés do artilheiro do Palmeiras, 9º gol de Flaco Lopes no Brasileirão. Sabe de quem? O artilheiro do Palmeiras na temporada! Estou muito feliz por ver o time assim, deixando a vida até o último segundo. Acho que isso dá muita força e muita confiança para todo mundo. Temos um caminho longo ainda até o final do torneio e vamos estar brigando até o último. Ainda no primeiro tempo, o Everton evitou o empate do Vasco. E Veiga acertou a trave. O Palmeiras poderia ter ampliado na segunda etapa, mas poderia também ter levado o empate, não fosse o reflexo do Everton. Agora falta mais 11 decisões pra gente, vamos fazer o que for preciso aí pra sair sempre com a vitória. A partida aqui em Brasília garantiu a 5ª vitória seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e a manutenção do plano de seguir brigando pelo tricampeonato consecutivo da competição. Neste momento, a classificação diz que é o Botafogo que está na frente e por mérito próprio. E nós vamos jogo a jogo, um jogo de cada vez. Agora, não podemos mentir. Vocês sabem que o Palmeiras, em todas as competições que entra para ganhar. Feliz ou infelizmente, não sei, ficámos eliminados da Libertadores. Ficámos eliminados da Copa do Brasil. Com apenas o Campeonato Brasileiro pela frente, restam mais 11 oportunidades na perseguição pela liderança e pelo sonho de terminar a temporada levantando mais um troféu. Ninguém quer ficar num campeonato só, né, Vanderlan? Mas tem o lado positivo isso? Acho que o lado positivo, cara, é você consegue descansar sua mente, principalmente a mente, e consegue ter mais tempo para treinar e consertar os erros. Então, acho que isso é muito importante porque a gente consegue descansar mais e consegue trabalhar mais os nossos erros e conseguimos corrigi-los. E o lance do pênalti, que não foi pênalti, não foi falta, mas ele marcou falta, depois foi lá ver no VAR se era pênalti e não foi nada. Como é que foi? Como é que você... Conta pra gente o que foi aquele lance. Tava com o braço aberto assim, só que na hora que eu recolhi, aí que ela bateu na minha mão, só que tava colado ao corpo, então... Eu sabia que não, achava que não ia dar pênalti. Assim que ele foi no VAR, eu fiquei mais tranquilo, porque eu sabia que não ia ser pênalti. O Bandeirinha já falou também para mim ficar tranquilo assim que apareceu a imagem no telão. Então, dei graças a Deus ali que não foi pênalti e seguimos. O Bandeirinha conversou? Falou comigo, me tranquilizou mais ali. Quando ele vai ao VAR, ele confirma que foi mão. A imagem, é clara, mostra que a mão foi dentro da área. E aí, para não dar o pênalti, ele resolve mudar o critério de interpretação. E diz que a mão vira um movimento natural. Então, se ele tivesse alguma dúvida na origem, ele não precisava ter marcado a falta. Ele poderia ter deixado o lance seguir. Quando o jogo paralisasse, ele poderia ter o recurso do VAR. Então, a gente questiona aqui mais uma vez os critérios que têm norteado a arbitragem dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Para não tratar de questões subjetivas, né, de quando tem uma falta, dá a sequência, depois volta para marcar o impedimento, quando se picota um jogo. A gente está falando de uma situação objetiva. O VAR chamou o árbitro, porque o lance foi dentro da área, o árbitro confirma que teve o toque na mão, confirma que foi dentro da área e resolve mudar a interpretação para não dar um pênalti para o Vasco da Gama, como se fosse um crime não dar um pênalti para o Vasco,
porque o Palmeiras está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo. Nós fizemos 1-0, tivemos a oportunidade na cabeça do Murilo de um escanteio na segunda parte para fazer o 2-0, não conseguimos, tivemos a bola no poste do Veiga na primeira parte, não conseguimos, tivemos na segunda parte o Maurício isolado para fazer o 2-0, não conseguimos, e nós temos que matar o jogo. Nós somos uma equipa que cria muitas oportunidades e nós hoje devemos pelo menos mais um golo. Em relação a esse lance muito específico, eu acho que o árbitro e o VAR seguiram exatamente a regra. É a minha opinião só. Como o árbitro marcou falta, se o árbitro não marca falta, eu acredito que o VAR não vai chamar. Como o árbitro deixou passar e marcou falta, alguém do VAR disse, olha, eu quero que tu venhas aqui ver e analisar porque tu marcaste falta. O árbitro foi ver, analisou. E na minha opinião, volto a dizer, eu acho que ele seguiu a regra. A bola bateu na mão, correto, mas a bola está, o braço está numa posição natural e encolhido no corpo. Esta é a minha interpretação, mas eu não sou o árbitro. Mas gosto muito que os árbitros sigam as regras. Como foi, por exemplo, no último jogo o Caio agarrou como último defensor, agarrou o centroavante do Criciúma e, por exemplo, no jogo contra outros jogos, contra o Botafogo, não foi isso, é só seguir as regras. Não é? Estão 3 árbitros dentro do campo, mais um auxiliar, que é o 4º árbitro, e estão não sei quantos no VAR. Portanto, eles têm que conhecer as regras de fio a pavio. E quando eles conhecem as regras de fio a pavio, só têm que seguir as regras, doa a quem doer, um jogo de cada vez. Okay? Um jogo de cada vez. Neste momento, a classificação diz que é o Botafogo que está na frente e por mérito próprio. Trabalho dos seus jogadores, trabalho da sua direção, trabalho do seu treinador. E nós vamos jogo a jogo, um jogo de cada vez. Agora, não podemos mentir. Vocês sabem que o Palmeiras em todas as competições que entra para ganhar. Olha, o Palmeiras está nessa briga para chegar no final aí, na primeira colocação, tentando esse tricampeonato inédito na história do clube. Porque chegou, como a gente viu na matéria, a 5ª vitória consecutiva, 4ª depois do que foi eliminado nas competições de mata-mata, na Libertadores e também na Copa do Brasil, e sem sofrer gols. Vem nessa pegada, o técnico Abel Ferreira vem achando soluções na equipe. A gente viu, era a grande expectativa como seria o Palmeiras sem o Estevão, que foi o principal nome do Palmeiras nesses 3 últimos jogos, antes de pegar o Vasco aqui em Brasília. Ele fez 4 gols nos últimos 3 jogos, é o protagonista do time, um dos principais jogadores aí do campeonato, e era o artilheiro isolado do time na competição. Então ficou essa dúvida, como seria o Palmeiras sem o Estevão. A opção foi o Rafael Veiga jogar exatamente na função do Estevão. Ele tem outras características, o Abel Ferreira falou sobre isso, era uma expectativa que o Rafael Veiga jogasse no meio e o Maurício fizesse essa função pelo lado direito, com o pé esquerdo cortando para dentro, mas foi o Veiga que fez essa função e foi muito bem. O Palmeiras também teve outros desfalques, outras baixas nas laterais. O Marcos Rocha machucado, já não tem o Mike, então o Giai foi titular e o Caio Paulista suspenso. Já não tem o Piquerez, jogou a 3ª opção, o Vanderlan, e o Palmeiras confirmando essa vitória que mantém o time aí na briga pelo título brasileiro, 3 pontos atrás do Botafogo. E a situação que a gente viu aí, o Palmeiras só depende dele para conquistar o título, porque tem 2 confrontos em casa contra o Fortaleza e contra o Botafogo. Tem uma vitória a menos que o Botafogo, mas se vencer essa partida, hoje o Palmeiras tem o maior saldo de gols que a equipe carioca, 25-21. Então é uma situação que deixa o time aí pensando no título e só dependendo dele. O Palmeiras que vai jogar só no próximo final de semana, sábado, contra o Atlético Mineiro, jogo que será disputado em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, mais uma vez fora do Allianz Parque, mas o Palmeiras foi bem e ganhou do Cuiabá por goleada quando enfrentou a equipe de Cuiabá jogando em Campinas, então vai mandar o jogo mais uma vez para o interior de São Paulo. E essa é a situação então, Bruno, Mário. Palmeiras olhando para a tabela, olhando para o líder. Ano passado, só para vocês terem a noção,
nessa rodada, 27ª rodada, o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo. Era o 5º colocado e conseguiu o título, tinha 44 pontos. Agora está apenas 3 e, claro, pensando demais, vivo demais nessa briga pelo título. Hora de falar sobre a chance de Dudu virar reforço de um time mexicano. Especulação que começou no fim da semana passada. Quis entender direito essa história e procurei André Curi, que é um empresário do atleta. O André admitiu que o Dudu tem várias propostas e sondagens para o próximo ano. Vale a lembrança de que o Dudu não pode mais se mudar do Palmeiras nessa temporada, a menos que ele se mude para os Emirados Árabes Unidos, o único país entre aqueles que contratam jogadores brasileiros cuja janela segue aberta. Por lá a janela se encerra em 1º de outubro. Como o Dudu tem batido na tecla de que quer jogar no Palmeiras, pelo menos até o fim dessa temporada, para tentar reverter a situação ruim que ficou para ele, a tendência é que o Dudu deixe o Verdão apenas a partir de janeiro. Informação sobre um suposto interesse do México foi publicada pelo Diego Firmino. Conversei com o André Curi e o André afirmou que o Monterrey é um time que observa o Dudu há bastante tempo, embora não tenha feito proposta ou algo nesse sentido. Imagino, a partir dessa conversa com o André Curi, que o mais provável seja o Dudu se mudar para outro clube brasileiro. A grande dificuldade é a questão financeira. Ele ganha R$2.100.000 por mês com a camisa alviverde. O contrato se encerra em dezembro do ano que vem. Nem Leila Pereira, nem Abel Ferreira querem a continuidade do atleta, que mais uma vez foi para o banco de reservas, mas não entrou no jogo contra o Vasco da Gama. Dos últimos 4 jogos do Palmeiras, o Dudu não saiu do banco de reservas em 3 deles. Só esteve em campo contra o Criciúma nos 10 minutos finais. Até aqui são 11 partidas desde a volta da lesão, nenhum gol e nenhuma assistência. Só para completar sobre o Verdão, a vitória por 1-0 contra o Vasco fez com que o Palmeiras voltasse à 2ª colocação, 3 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, e pela primeira vez na temporada o Verdão emplaca 4 jogos seguidos sem sofrer gols. O Palmeiras venceu o Vasco em jogo que teve o maior público do Brasileirão até o momento, com 64.848 pessoas, e a torcida do Verdão deu um verdadeiro show nas arquibancadas. O que deixou o ambiente muito legal também foi o clima amistoso entre a torcida do Vasco e do Verdão, que em muitos setores haviam torcedores misturados nas arquibancadas, e o clima de paz durou toda a partida, sem qualquer tipo de incidente. E essa aliança entre as torcidas não é de hoje. Confira um pouco da história que une palmeirenses e vascaínos. O ano de 1951, a final da Copa Rio disputada no Maracanã acaba ganhando contornos muito dramáticos e muito importantes. Uma vez que o Vasco deixa de competir, né, é eliminado na campanha, tem uma campanha que não vai até a final, os vascaínos, a torcida vascaína, escolhe um outro time brasileiro para representar, né, e para torcer por esse time. E o time escolhido foi o Palmeiras. Então o Palmeiras acabou enfrentando a Juventus da Itália no Maracanã para um público de 100 mil pessoas. E a sensação que a torcida tinha era de que não poderia ocorrer um novo fracasso. Ou seja, né, os brasileiros deveriam ganhar essa Copa Rio, que também é no torneio disputado a nível mundial, né? Nesse sentido, o Vasco torce pelo Palmeiras, acaba declarando a sua torcida de forma muito clara, vai para os estádios, preenche, cola ali junto com a torcida do Palmeiras. Vascaínos, muito legal essa história. E o mais importante é que saímos novamente vitoriosos e alcançamos um impressionante tabu de estarmos há 9 anos sem perder para o Vasco. A última derrota foi pelo Brasileirão de 2015, ou seja, apesar do clima amistoso entre as torcidas, dentro de campo nós fazemos sempre nossa parte, isso que importa.